Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui todas as quintas-feiras, geralmente com tema novo, convidado de primeira, assunto ligado direto ou indiretamente ao Bitrix 24, e a gente está aí na sua plataforma preferida de podcast, vai lá. Inclusive, se for Spotify, coloca umas estrelinhas lá pra gente, tá bom? Alguns episódios tá lá no YouTube também, marca a gente ou segue lá o canal para você acompanhar as atualizações. Hoje, mais uma vez, eu resolvendo dois problemas, trazendo gente que conhece assunto e revendo os amigos. Isso aqui é a parte boa aqui do 24Cast. Davi Escobar, meu grande amigo, cara, seja bem-vindo aqui à nossa casa do 24Cast. Fala, Romuca, tudo certo? Tudo jóia, cara. Maravilha. Hoje vai ser especial pra mim, cara, porque a gente tava falando aqui nos bastidores, você quase que acompanhou, quase não, acompanhou o nascimento da CRM Think, né? Início. A gente tava fazendo algumas Quando coisas era só o Romuca sozinho, lutando com o Bitrix 24, ninguém mais sabia o que era. Exatamente. Isso aí. Legal. Cara, mas o papo hoje aqui é muito mais contigo e a gente vai falando um pouco de você e do teu negócio. Eu queria que você falasse um pouco de você primeiro, né? Você tem uma trajetória muito... A gente vai falar sobre inovação, que é um assunto que você respirou como poucos que eu conheço de verdade, e depois falar um pouco da Force. Tá bom. Maravilha, maravilha. Bom, eu comecei minha carreira trabalhando efetivamente, né? Eu sou formado em Direito e eu comecei minha carreira efetivamente trabalhando com a parte de propriedade industrial no escritório aqui de Joinville, com a Cida e com a Josi, e com a Bento. E aí eu cuidava de todo o portfólio internacional dos projetos. Então, todas as empresas de Joinville e de Santa Catarina, a gente estava muito envolvido com a parte de patentes, com a parte de registro das suas marcas no Brasil, no exterior. Então eu participava ativamente desse projeto. Em seguida, eu entrei no programa de trainee da Tigre. Eu tinha acabado de ser recém-formado. Entrei no programa trainee da Tigre. Lá eu passei por todas as áreas, conheci muita gente boa, muita gente que ensinou demais para mim. Tigre dispensa comentários, né, e apresentação, que é unânime, uma das maiores... Todo mundo que a gente conversa, que tá lá dentro, que já saiu, tipo assim, nossa escola. Foi uma escola. Aprendi tudo que tinha para aprender, formei meu caráter, formei minha forma de trabalhar, tudo lá dentro. Hoje, claro, a gente atende diversos tipos de empresas, mas muito a pegada, ritmo de trabalho, tudo a gente aprendeu lá dentro e foi sensacional. E lá dentro, eu fui direcionado para dentro do jurídico corporativo. E no jurídico corporativo eu cuidava, além da propriedade industrial, que como eu tinha essa experiência, eu também comecei a cuidar da parte de fusões e aquisições, parte societária, e eu cuidava de toda a carteira internacional da Tigre. Então todas as unidades lá fora estavam sob minha responsabilidade. Quando eu saí da Tigre, tá chovendo, Joinville, tá? Tem raio aí. Verdade. Quando eu saí da Tigre, eu sentei comigo e falei, bom, vamos tirar um ano sabático e vamos ver o que eu gosto, daquilo tudo que eu já tinha aprendido, o que eu mais gostava. E eu comecei a montar um projeto baseado em propriedade industrial, ou seja, como desenvolver produtos utilizando a propriedade industrial já depositada e em domínio público, pela qual a gente conseguiria agilizar o tempo de desenvolvimento de P&D. E aí eu fui conversar com o gerente de inovação da época, que era o Ângelo, na Tigre. Contei para ele a minha ideia, ele, cara, fantástica a tua ideia, mas te falta isso, te falta mais essa expertise, tu tem que estruturar isso, ou seja, ele me abriu a cabeça para um universo que eu não fazia ideia sequer que existia. Então eu estava muito limitado, né, dentro do trabalho. Alguns dias depois eu falei, Ângelo, cara, não tem jeito, eu não vou ter tempo para desenvolver essas competências, quer vir junto? E de fato, ele veio junto, a gente montou a empresa juntos, uns 6 meses depois dessa conversa ele saiu da Tigre, e de lá para cá a gente ficou um tempo na Sustentária, apadrinhado lá pelo Cidral, grande amigo. Para quem não é de Joinville, a Sustentária talvez seja a principal entidade de educação, de pós-graduação, MBA, os maiores gestores da cidade certamente passaram por lá. Eles são uma boutique, eles não são a maior do país, não, eles são uma boutique, eles são bons, dedicados, sabem exatamente como falam. E dali para cá, a gente começou a trabalhar projetos de inovação dentro das empresas. Então, muito do tipo assim, beleza, minha empresa já chegou até aqui, eu já inovei o suficiente, eu já desenvolvi meus produtos, beleza, e o que eu vou fazer daqui para frente? O que mais eu posso desenvolver? O que mais eu posso criar?
E a gente começou a encontrar todas as dificuldades de todo esse pessoal de, cara, eu tô no meu limite, eu não sei mais o que criar. E quem trabalha com comercial sabe um pouco também como funciona isso. Você tem suas vendas do mês, virou o mês, começa de novo. E inovação tem isso. Você tem um set de ideias, ideia, virou o ano, começa de novo. Por quê? Porque a empresa tem que continuar lançando. Então essa pressão, quando monta uma empresa média empresa, por exemplo, monta uma área de inovação, é legal. Tudo que entra é uma coisa nova, né? Agora, depois de 2, 3 anos, o que mais eu posso buscar? E até que ponto eu estou disposto a ser mais disruptivo ou não? E a gente, como empresa, começou a trabalhar em torno disso. Buscamos clientes aí de praticamente todos os segmentos. Aí já tinha nascido a Forsee, né? Sim, aí a gente já estava em 1 ano e meio de Forsee, então a gente já estava entrando em clientes de todos os segmentos. E aí surgiu uma coisa muito peculiar, que alguns clientes começaram a encerrar os nossos projetos. E aí, estrategicamente, eu e o Ângelo sentamos... Encerrou o ciclo daquele projeto que estava de inovação. Não, estava encerrando no meio. E a gente estava querendo entender, por que está encerrando no meio o projeto? Tem muita coisa para fazer, tem industrialização, lançamento, tem todos os processos ainda. E aí a gente foi entender que como estava havendo uma crise de mercado, ali em torno de início de 17, e essa crise de mercado estava refletindo na falta de dinheiro da empresa de poder continuar lançando suas inovações. Então ela estava tendo que recuar em inovação para manter o coração batendo. Sim. E aí a gente disse, não, mas espera aí, tem uma oportunidade muito grande, porque tudo que a gente faz, na forma que a gente faz, é passível de captação de recursos do BNDES, é passível de captação de recursos da FINEP. Então a gente começou a trabalhar exatamente isso. Como transformar todos aqueles projetos de inovação também em captação de recursos. E é um negócio muito louco, por quê? Porque na linha de inovação, sai um pouquinho do tema, mas a gente fica dentro da inovação. O que acontece? Certo. Você tem o tempo e você tem o investimento. Normalmente, o teu investimento é negativo. Toda a tua primeira curva é só saída de dinheiro. Sai. Por quê? Você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que fazer análise de que tipo de produto, você tem que ver se tua fábrica tem capacidade ou não de produzir. Então, é só saída de dinheiro. Quando começa a vender e até atingir a maturidade de mercado, é só cash burn. É literalmente só cash burn. Então, esse gap a gente preencheu com o FINEP. Tá? Aí, bom, a gente teve alguns clientes e tal, mas aí ano passado passou um tempo histórico, a gente abriu filiais em outras cidades, teve filial em Blumenau, a gente desmobilizou porque não foi mais necessário, enfim, mas muita estratégia, assim, a gente tira um tempo muito importante para a gente dedicar em estratégia de negócio da nossa empresa, ao mesmo tempo que a gente mantém a inovação dentro dos clientes e mantém os melhores profissionais para que todo mundo esteja bem atendido. E aí, ano passado, a gente levantou 35 milhões de reais para diversos clientes para financiar exatamente esses projetos de inovação. Cara, e Santa Catarina, tá? Sabe que é 35 milhões de reais investidos em projetos de inovação? Isso vai refletir daqui a 2, 3, 4 anos, quando esses projetos entrarem no mercado, você vai ver Santa Catarina fazendo assim, ó, e nós não somos a única consultoria que faz isso, nós não somos os únicos que fazem isso, mas você vai ver isso daqui ao longo dos anos, Santa Catarina pujante em inovação, por quê? Porque tem recurso com subsídio público. E não tem nada melhor no mundo do que você investir em inovação que tem risco com recurso público. E aí a nossa Mas no caso da Forsee, e no caso da Forsee, vocês atuam o Brasil todo, né? Santa Catarina... Atuamos no Brasil todo. Acontece por vocês estarem aqui e tem a proximidade, né? Exatamente. A gente atua no Brasil todo. A gente estava, em 2020, a gente estava tentando viabilizar uma filial em Campinas, porque de lá nos levaria para o resto do país com mais intensidade. Muito mais, até pelo aeroporto. Sim. Eles estão conectando com o país todo. Só que a gente recuou um pouco daquele de 2020, era em 2019, aliás, a gente recuou um pouco em 2019, deu uma segurada nos investimentos e percebemos, e aí veio a pandemia, e aí a gente teve que cancelar. Mudou tudo, trouxemos a base para home office, então o cenário teve uma mudança bem significativa.
Mas isso, de uma forma ou de outra, nos coloca, se a gente for ver esse montante que a gente captou, o pessoal tinha me falado a referência, eu não lembro, mas nós, como consultoria aqui em Joinville, nós representamos 3% de tudo que a FINEP liberou no ano passado e no anterior. Tipo assim, cara, 3% para uma consultoria do nosso tamanho, só em Santa Catarina, atendendo localmente, 3% de um Brasil é coisa. É um baita orgulho pra gente. Com certeza, parabéns. Pra gente e fez a gente se transformar. E aí a gente se consolidou. Então, 3 áreas. Nós temos a área de gestão de inovação, propriamente dito. Nós temos uma área de engenharia de produtos, onde a gente faz o projeto do produto, plástico, metal mecânico, é muito forte nosso. Gestão de projetos, então PMO, GP, a gente também atua dentro do nosso braço de engenharia, e o braço de captação de recursos do FINEP e do BNDES para viabilizar todos esses projetos. Então, quem mais faz o que a gente faz? Ninguém. Talvez um faz um pedaço, outro faz outro pedaço, mas de uma forma consolidada, de ponta a ponta. Ou seja, desde eu não sei o que eu vou fazer até financiar essa inovação, só eu conheço a gente que faz. A gente circula bastante no mercado e só nós atuamos dessa forma. Bem interessante. Bom, para quem quiser saber mais, eu vou deixar um link da Forsee, site, material, tem muito material. Inclusive, até tenho orgulho, no começo da jornada da Forsee, estava perto deles lá, a gente fez muita coisa junto lá de marketing. Eu queria aproveitar, eu li recentemente um artigo de vocês, e aí me chamou a atenção, falei, pô, preciso chamar o David aqui pra gente trocar uma ideia. Inclusive, pouca gente sabe, né, você também não nasceu no Brasil, você veio pra cá também bem cedo. Dá pra ver pelo sotaque, né? Não, até nem tanto mais hoje, né? Mas do sobrenome, né? Já dá pra perceber que você não é daqui. Mas eu queria falar sobre a cultura de inovação dentro da empresa, e pra fechar lá na frente, a gente vai falar um pouco de alguns produtos que eu vi que vocês recentemente criaram. Porque, beleza, você falou da tua carreira, a tua proximidade é absurda com inovação, a Forsee, mas hoje as empresas, elas vivem um déficit grande também em implementar uma cultura de inovação. Porque bem o que você falou, às vezes começa uma cultura de inovação, faltou grana, corta. O que é a cultura de inovação? O que faz isso ficar vivo dentro da empresa? Queria que você falasse um pouco desse conceito, porque a gente fala com o Brasil inteiro, tem indústria, serviço, tem B2C, enfim, e eu vejo que esse tema inovação, ele vai para muitos caminhos, né? Mas é um desafio para todo mundo. Eu vou te provocar, já que estamos aqui, Sim, eu vou te provocar. O que é cultura? Aí que vem o primeiro ponto. O que é cultura? Eu tenho minha concepção, pra mim, aí eu falo pelo meu negócio, cultura é tudo aquilo que a galera faz aqui mesmo quando eu não tô. Isso aí. São as regras não escritas, né? No nosso caso aqui, a gente tem um manifesto de cultura, a gente se preocupou com isso, e a gente contratou a empresa Cultura e Code, e eles montaram o nosso manifesto de cultura. A nossa cultura, ela tá materializada. Tudo bem, mas a cultura surgiu antes do material, certo? Antes do material. A gente materializou para que ela tivesse uma perenidade. Né? Exato. Mas o que faz algo entrar ou sair da cultura? É a busca nossa de tentar ou fazer algo mais fácil, ou de fazer algo que nos dá um benefício e da gente continuar replicando aquilo de uma forma natural dentro da empresa. Então, quando a gente fala cultura, é enraizar dentro da organização uma atitude que vai te possibilitar ter um determinado benefício. Ponto. Porque também tá ali. Muito bem. Quando a gente fala de inovação, aí é outra pergunta. O que é inovação? E aí é um parto. Porque a própria palavra inovação, ela é muito pequenininha para tudo que é jogado em cima dela, coitada. Ela carrega muita coisa nas costas. Ela leva tudo nas costas. E aí a gente criou, claro, isso não é só eu, mas essa discussão toda que vamos definir cultura de uma vez por todas. Aliás, vamos definir inovação de uma vez por todas. Inovação é dinheiro novo. Perfeito? Perfeito. Dinheiro novo. Por quê? Porque aí eu não tenho mais dúvida. Minha área comercial vendeu mais. Ela foi mais agressiva, ela faturou lá, teve o seu faturamento incremental. Eu trouxe um produto novo para que a minha área comercial tivesse uma nova possibilidade de vendas. Esse é dinheiro novo.
Você tem uma calça jeans lá com 2 bolsos, um bolso tá vazio. É isso aí, entendeu? Então, tudo que a gente fala de dinheiro novo é bom para a organização. Por quê? Porque quanto mais recursos ela tem, mais ela contrata, mais ela investe, mais ela movimenta, mais ela gera impostos. Então, a inovação, ela sofre essa carga enorme em cima dela, porque ela é um negócio muito bom, ela é uma agenda positiva total. Não tem, dentro de inovação, não tem ninguém que fale a palavra inovação sem estar quase que sorrindo. É difícil chegar nela. É difícil chegar nela. E aí vem os níveis de inovação. Nós temos 3 níveis de inovação, segundo o Manual de Oslo, e a gente gosta de utilizar o Manual Internacional, porque depois ele foi replicado para a lei brasileira, mas o Manual Internacional, ele já nos fala, tecnologicamente aprimorado, tecnologicamente novo, porque com base no manual, a gente classifica a inovação. E aí vem uma questão que nem sempre todo mundo entende. Eu pegar e reformular a minha empresa para que ela seja mais eficiente, e para fazer isso, eu vou precisar dedicar horas de massa encefálica de pessoas, e ela vai me reduzir um pouco de custo, isso é dinheiro novo também. Então a inovação vai desde a minha melhoria interna, o meu roadmap de produtos. Eu fabrico xícara, vou fabricar prato também. Eu não sei fabricar prato, vou ter que aprender. Isso também é inovação. E a inovação radical. A inovação radical é aquela que muda a base de concorrentes. É aquilo que você lança que o mercado é um tapa de mão aberta na cara do mercado. O mercado chama de disruptivo, né? É disruptivo, mas como a gente usa o Manual de Oslo, a gente prefere o conceito. É radical. A radical, ela é cara para ser implementada, ela é difícil de ser implementada, às vezes ela chega, não está no momento dela, não está no tempo certo, ela tem que recuar. É tremenda. A inovação radical, ela é tremenda quando a gente fala dela. Então, como é que a gente insere dentro da cultura inovação? Aos poucos. Porque se você vai de encontro com a cultura de uma forma radical, ela te devolve a mesma porrada. A cultura não está ali para ser mexida da noite para o dia. Agora, se você implanta dentro da organização a importância da inovação interna, aos poucos você planta que inovação incremental também é fundamental. Por fim, você vai chegar à inovação radical. E dentro da inovação radical, você vai ver que ela tem muitos processos e procedimentos dentro dela para ela ser atingida. O que não é inovação? Que eu acho que esse paralelo é super importante. Deixa eu pensar aqui. O que a gente chama do professor Pardal, né? ele é extremamente inteligente e ele tem uma pequena descoberta. Normalmente o Eureka é atrelado a isso. Ele tem uma pequena descoberta. Dessa descoberta, o que acontece? Ele já acha que aquilo é um produto, vê que é caro lançar esse produto, porque normalmente uma descoberta está próximo de uma inovação radical e a inovação radical é cara. Sim. Então ele diz, eu não tenho dinheiro para... Eu sou muito pequeno para minha ideia. E ele leva ela para uma empresa. Aí a empresa olha aquela ideia e diz assim, legal, mas eu não tenho como inserir isso no meu mercado. O que a empresa está dizendo? Na minha cultura, isso aqui é uma afronta muito forte. Sim. Eu preciso entrar devagarzinho. Eu preciso, dentro da minha empresa, chegar a essa mesma conclusão. Isso tem que levar anos para que ela possa se transformar em algo passível de ser lançado. Então, como a gente modifica uma cultura para que a cultura absorva a inovação de uma forma melhor, de forma sistêmica, começar aos poucos. Começar com a inovação incremental, todo mundo se acostuma, não incomoda mais. Daqui a pouco, dentro da área de produtos, você começa a identificar, aquelas inovações que eu estou gerando aqui, eu estou podendo gerar um produto novo para trazer o dinheiro novo. Né? Reformulei, adquiri um novo software aqui na minha empresa e agora é tudo GED. Agora tem um gestor de documentos. Isso é inovação? Não necessariamente. Isso não é inovação. Por quê? Isso é uma melhoria interna. Isso não vai me trazer dinheiro novo, efetivamente. Perfeito. Agora, se eu encurto o tempo que eu estou utilizando para desenvolver um produto, se eu encurto o tempo que eu estou fazendo para entregar o serviço para o meu cliente
de uma forma que vira dinheiro novo, todos vão ver o benefício e eles vão dizer assim, opa, agora sim, agora é este processo. Ou reduzir 5 pessoas na equipe. Essas 5 pessoas que antes faziam essa tarefa não existem mais. Essas 5 pessoas agora podem estar dedicadas a tarefas de planejamento estratégico, podem estar dedicadas a algo um pouco mais incremental dentro do meu negócio. Perfeito. Dinheiro novo berrando. Então é assim que a gente traz a inovação. É assim que a gente faz com que ela... redução de tempo. Redução de tempo é uma parte de inovação bem importante. Legal. Tá? Deixa eu deixar aqui uma dica. No episódio 113, conversei com a Tati sobre cultura organizacional e a gente falou um pouco do nosso case e ela falou como implementar como tratar a cultura organizacional no geral. Então fica aí a dica desse episódio, tá bom? 113. Agora, David, tem uma velha máxima aí de que a rotina, o dia a dia, come qualquer estratégia no café da manhã, né? Como é que equilibra isso aí, cara? Rotina versus inovação. É uma balança que precisa ser equilibrada aí de alguma forma, não? Pela nossa experiência, a gente já chegou a uma conclusão muito importante. A inovação, e quando a gente um tempo aqui estudou, fez o curso do MIT de transformação digital, e ele nos abriu os olhos para uma coisa que a gente já sabia, mas que é crucial. Ela tem que vir de cima. Ela tem que vir lá do topo. Uhum. Por quê? Porque se você é um analista, por exemplo, e identifica processos de inovação que você gostaria de propor, alguns você consegue. Você consegue trazer melhorias que vão trazer esse dinheiro novo. Agora, para que seja massivo, ele tem que vir de cima, porque normalmente pode ter um investimento. E aí, como é que faz para que isso venha de cima? Isso tem que entrar no planejamento estratégico da empresa. Perfeito. O planejamento estratégico devidamente comunicado para toda a organização, tendo uma área, um segmento que fale que a empresa está disposta a gerar dinheiro novo, ele quebra as barreiras que vão existir lá para baixo. Eles quebram os 500 e-mails que a gente recebe todo dia. Por quê? Porque a inovação ela passa a fazer parte integral da agenda, da nossa agenda. E aí, por exemplo, a gente, como nós fazemos, tá? Quando a gente entra numa empresa, primeira parte é o diagnóstico. A gente faz um diagnóstico de inovação. O diagnóstico de inovação vai nos dizer onde a empresa está, para onde a empresa vai. E a partir desse momento, normalmente a gente faz um diagnóstico que faz uma classificação de competências é uma outra classificação, daqui a pouco eu lembro. Então ele Mas deve ser um mapa, né? É um mapa de calor. Então ele cruza habilidades com a estratégia e ele diz assim, olha, aqui você está em 5, a escala é de 1 a 10. Para você chegar em 5, para você chegar em 6, as práticas recomendadas são essas. Ah, mas eu quero chegar no 10. Calma, vamos primeiro chegar no 6. Sim. Então a gente, depois que a gente faz o diagnóstico, a gente consegue saber exatamente quais são as medidas e as ações que têm que ser tomadas para que a empresa possa subir. É muito normal, é muito comum dentro das organizações o diagnóstico, mesmo as que são muito maduras, tá? Tem organizações que são extremamente maduras, mas é muito comum esse diagnóstico nos dizer o seguinte, olha, você para o teu próximo passo de aprimoramento da tua cultura de inovação é colocar dentro da tua estratégia, ou seja, ter pessoas dedicadas a isso, ao teu crescimento, ao teu dinheiro novo, tá? E o crescimento, ele é assim, dentro do planejamento estratégico. Ele é orgânico, que é o que eu não vou fazer nada, ele vai crescer. Eu vou lançar novos produtos, ou prestar novos serviços. Eu vou atingir novos mercados que não atuam ainda. Ou eu vou comprar alguém que vai trazer um EBITDA para mim. Muito bem. Do orgânico eu não tenho o que fazer. O orgânico, ele não tem operação. Então, se eu crio dentro da minha organização que eu vou testar novos serviços, por exemplo, então eu vou ter que designar uma equipe ou uma pessoa, no mínimo, que vai testar em novos serviços. Esta pessoa, o que o planejamento estratégico, o que a gestão está falando para a empresa? Olha, eu estou colocando essa pessoa, estou dando um pouco de budget, estou dizendo para ela percorrer aqui dentro da empresa, encontrar oportunidades de novos serviços e a gente lançar esses novos serviços no mercado. Dinheiro novo. Faz sentido.
Ok? Então, e aí o que acontece? Aí vem o operational backbone. Se você operacionalmente não está pronto para prestar um novo serviço, essa mesma pessoa e essa mesma estratégia tem que estar ciente de que essa pessoa vai precisar de recursos para poder implementar isso. Nada se faz de graça. Então tem que ter um certo investimento para poder. Por isso que tem que ter um stakeholder que banca ali essa ação, tem né? que bancar. Porque às vezes ele vai dizer assim, mas eu não tenho dinheiro na empresa para fazer isso. Então vou ter que buscar lá do FINEP para cobrir esse gap de falta de dinheiro que eu não tenho agora para lançar essa inovação, e aí eu consigo quebrar essa curva de lançamento das inovações. Porque a decisão de um endividamento via FINEP é lá de cima. Então, sim, total. É por lá que acontece. Pode ser que aconteça de baixo, por exemplo, na VEG, esse trabalho dos painéis solares. Isso veio lá de baixo. Lá de baixo. Toda essa estrutura de desenvolvimento dos painéis solares foi de uma equipe que foi separada, segmentada, praticamente escondida no orçamento. Eu quero uma prova de conceito todo mês, e eles foram gerando provas de conceito, e uma delas se validou e ela se transformou nesse gigante aí que é a VEG, a VEG Solar. Então, assim, mas quem fez esse movimento foi alguém da diretoria, de segregar e poder trazer inovações disruptivas. E aí o que acontece? A empresa, a hora que ela se acostuma a inovar, a hora que ela se acostuma a estar gerando novos produtos, fazendo com que esses produtos tragam receita que ela não tinha antes, ela vicia. Aí entra na veia. E o que é isso? É a cultura que disse eu sou inovador. Aí você não precisa colocar no slogan da empresa quando vai fazer a propaganda. Todo mundo vai reconhecer aquele nome como sendo uma empresa inovadora, sem slogan. Porque de fato ela é, né? Acontece, de fato ela é. Aí quando isso acontece, é quando surgem as grandes marcas. É quando surge uma marca, e não precisa ser as empresas gigantes. Existem empresas pequenas, médias, que são gigantescas em si, porque elas têm processo de inovação incrustado dentro delas. Tá, mas aí como é que eu... E aí aquela rotina, né, que você comentou. Como é que eu saio da minha rotina para inovar? Você percebe que se tiver alguém que está com a responsabilidade de inovar, e eu na minha rotina puder apoiar essa pessoa também, eu vou arrumar tempo para apoiar. Sim. Porque lá é importante. Quem vai receber louros, quem vai receber, talvez seja essa pessoa. Mas a organização vai se acostumar a ter sempre alguém que ela está ajudando. Mas tem que ter um dono, né? Se for, todo mundo vai inovar. Ninguém vai inovar. E empresas menores, sabe quem é essa pessoa? CEO. Às vezes é o dono. Sim. É muito comum existir um dono inventor que ele quebrou aquela curva do professor Pardal. Ele soube criar. E sempre tem, e é muito engraçado, das empresas que a gente conhece e a gente trabalha, se existe um grande inovador dentro da organização, que é o cara que tem ideias o dia inteiro, que é o cara que está a 1.000 por hora, que agride o mercado literalmente, sempre tem um contrapeso de gestão, de organização, Perfeito. Que preserva o caixa, que assegura que as coisas aconteçam dentro de processos. Quando tem esse equilíbrio, cara, é golaço. Dá match. É golaço. Você sabe que sem querer, a gente... Não sem querer, né? Mas não era a nossa ideia ter esse nome, mas dentro do nosso planejamento estratégico, que a gente faz todo ano, inclusive com o apoio do pessoal da Pamplona, e esse ano a gente criou, a gente tem um PO agora, e dentro das metas dele é criar 2 novos produtos pra gente, né? Seja de serviço, não deixa de ser um braço de inovação, é aquilo que você falou, a gente tem 2 bolsos na calça, às vezes um tá vazio. Como é que a gente preenche esse outro bolso, né? Então, meio que destacou uma pessoa para isso. Você foi falando aí na tua conversa várias vezes sobre vários FINEP, não sei o que lá. Você falou vários... Queria que você falasse um pouco de possibilidade de investimento. Quem são os caras dessas... Porque, na verdade, tudo que você está falando são aonde a ForeSee consegue navegar, sabe, processo que ele pode buscar esse investimento. Queria que você falasse, talvez 5, eu não sei... Alguns locais que as empresas talvez nem sabem, mas elas poderiam estar buscando com o apoio da ForeSee ou dentro de casa esse investimento. Legal. Eu acho que é legal deixar bem claro uma coisa. Tanto a FINEP quanto o BNDES, que são os grandes órgãos fomentadores de
de inovação e industrialização do país. O BNDES é soberano hoje, o país? O BNDES, ele é o principal, tá? Ele é o principal. Existem agências estaduais que o representam, mas Perfeito, ele é o grande fomentador e captador. Perfeito. Inclusive, ele capta dinheiro não só no governo, como ele capta no exterior também. Então, ele se enche de dinheiro para poder distribuir dentro do país. Ele é quem financia a infraestrutura, ele que faz muitas coisas. Mas assim, ó, não existe consultoria, isso, cara, eu não posso afirmar isso mais, que diga assim, ó, sem mim você não consegue. Você consegue. Entendeu? Então, se alguém, nossos ouvintes aí, alguém chegar na empresa e dizer assim, não, eu trago o BNDES, eu sou exclusivo, comigo você vai, eu vou te dar 100% de certeza, esse é o cara que você toca para fora da empresa. Esse é o cara que você nunca mais recebe. Porque ele tá te mentindo na primeira frase dele, tá? E tem, tá? Fora isso, existe um trabalho de consultoria estruturado para facilitar os fluxos de captação e documentação de um recurso do BNDES e da FINEP. Ok? E eu sempre digo que para buscar esses recursos tem 5 ingredientes. Você tem que ter uma boa história, ou seja, tem que ser uma empresa, vamos lá, o FINEP não vai financiar a empresa fabricando cigarro, por exemplo. Verdade. Tá? Então tem que ter uma boa história, tem que ser uma empresa boa, legal, a comunidade dela, tá? Ela tem que ter um bom balanço, então financeiramente a empresa tem que ser responsável, ela tem que saber se estruturar, se ajeitar. A empresa ela precisa ter todas as suas certidões. Por quê? Porque uma empresa precisa pagar os seus impostos. Se ela vai buscar recursos do BNDES e do dizer FINEP, que tá sadia, né? Que afirma que tá sadia, né? Ela tem que estar sadia de uma forma crucial. Ela tem que poder ter um projeto, um processo de inovação, pelo menos querer ela ter uma ideia plantada lá dentro para que haja esse gap. Porque sem o gap do recurso, ela está explorando ainda. Essa parte exploratória é muito difícil de financiar. A parte exploratória preliminar, ela tem que fazer seu dever de casa e dizer assim, ó, poxa, ela tem que fazer seu planejamento estratégico e ver onde que ela quer ir. Perfeito. E a hora que ela identificar, eu quero ir para lá, aí que ela vai investir para ir nesse caminho. Tá? Então, esse é o ponto. E o quinto item que já é um pouco mais técnico, mas como os bancos de fomento eles buscam muito a questão de te emprestar dinheiro público, o dinheiro que é barato e às vezes subsidiado, ele quer reduzir risco. Então ele te pede uma garantia real, que é um imóvel, normalmente imóvel da empresa. As empresas de TI têm uma dificuldade tremenda nesse ponto. Por quê? Porque ela aluga o espaço, ela aluga os computadores, ela aluga o servidor e acabou. Eu lembro que no começo da pandemia surgiram vários acessos a algumas frentes para ajudar as pequenas e médias empresas de tecnologia, né? Em relação a se manter saudável com o que vinha pela frente. Isso. Só que pediam, alguns bancos, inclusive o banco que eu trabalho, eles pediam um monte de coisa que, cara, você não vai conseguir isso. Tipo, parece que é um negócio que, tipo, tem, mas não tem, sabe? Exatamente. Então, dificulta demais, tá? Existem meios, por exemplo, a ACAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, da qual eu inclusive sou membro lá de Floripa, sou membro do comitê fiscal, lá em Joinville agora também, tá? Aqui em Joinville, no Agro, tem o Liquilab, que é dela, sim. E a própria Softville utiliza a metodologia do Midtech que vem da ACAT. Cara, a CAT está crescendo demais e é sensacional ver o trabalho que eles fazem. Verdade. Voltado para a inovação. E fui participado depois ao longo do tempo dentro do projeto, só que a CAT criou um fundo garantidor para seus associados que estão há mais de 12 meses, até R$100.000, ela supre a necessidade de garantia. Então, ela é a própria garantia, né? Ela é a garantidora. Então, assim, David, estou começando, minha empresa aí tem 1, 2 anos, eu não preciso de muito, não preciso de 1 milhão, preciso de um pouco só para me alavancar um pouco aqui no meu projeto. Onde é que eu posso buscar? Bom, a CAT já é o primeiro caminho. E a CAT utiliza, aí ela tem um pipeline direto
com o Badesk e BRDE, que são os representantes do FINEP e do BNDES, para eles fazerem essa captação por lá. Então, cara, é um lugar, para pequenos projetos, é um lugar fundamental. O segundo é as linhas tradicionais, tanto do BNDES quanto do FINEP. E o terceiro são os editais. E curiosamente, nesta sexta-feira, nós estamos lançando... eu vou te marcar quando a gente fizer o lançamento, porque assim, ó, nós estamos fazendo um resumão de todos os editais que está tendo no país. Porque legal. Assim, cada vez me perguntam e cada mês muda, cada mês tem um diferente, cada mês tem algo que a gente podia ajudar, então a gente criou, vamos criar uma newsletter dos editais, porque a gente monitora eles, então é só formatar e lançar. Então a gente vai poder trazer. E aí vem um exemplo. No ano passado, no ano de pandemia e no ano subsequente, em 21, o FINEP lançou tanto edital, mas tanto edital, foi uma briga para conseguir o recurso. Mas por quê? Porque era muita gente com fome. Sim. E o que a gente via, assim, muitas empresas não conseguiam. E a gente olhava, qual que é o problema? E a gente foi ver as razões de recusas. A pessoa não tinha certidão. Pô, certidão é imposto. Se tu for montar um negócio, eu vou ser bem duro agora, tá? Se tu for montar um negócio e o negócio não for capaz de pagar os impostos, fecha. O negócio não é bom. Se você precisa jeitinho com os teus impostos para poder sobreviver, fecha o negócio. Porque não é inovador o suficiente. Busque o não para caminho. De pé, né? Ele não para em pé, porque assim, eles fazem esse cálculo no governo. Quanto é que ele pega de imposto, quanto é que ele deixa de margem, quanto é que normalmente é custo. Eles fazem essa análise, então eles sabem que quando eles sobem o imposto, quanto que eles espremem a margem do empresário, nas médias, né? Sim. Então eles deixam um pouco de margem. Eu sei que o imposto é alto e dói demais. Mas o teu negócio tem que existir de uma forma regular, porque senão a gente não consegue aproveitar os recursos públicos. Perfeito. Então esse é o panorama, tá? Ano passado, aliás, esse ano entrou o recurso, eu comento porque você é um cliente nosso muito querido e é um cliente que já nos possibilitou comentar sobre isso. A gente já publicou, inclusive, no LinkedIn. Nós captamos uma cifra importante a fundo não reembolsável. Esse é o do fundo perdido? Que o fundo perdido é o nome coloquial. A gente chama de fundo não reembolsável. Ou seja, eu recebi, eu não vou receber. Porque não é perdido, ninguém perde. É mais elegante. Concordo. Ninguém vai perder esse dinheiro. Sim. E para quê? Para investimento em indústria 4.0. Cara, essa fábrica, a Sol Paragliders, é a fábrica de parapentes de roupas de artigos esportivos, vestuário esportivo. Eles se posicionam um pouco acima do hobby, né? Abaixo do profissional e em cima do hobby, então eles são um nível um pouquinho acima. Daqui a um ano, eles vão ser a principal fábrica do Brasil em indústria 4.0 no setor têxtil. Não vai ter... O projeto que está sendo montado para eles não vai ter ninguém igual que vai produzir no Brasil. Eles ficam aqui em Jaraguá do Sul. Tá? Então, e da onde veio isso? Da FINEP. Por quê? Porque estavam impecáveis. Impecáveis, 100% dos seus impostos em dia, todo um balanço, todos aqueles 5 ingredientes que eu comentei, perfeitamente cumpridos. A gente pode chamar tudo isso aí de governança, talvez? Uma governança. A gente pode chamar todos esses 5 pontos aí, talvez, de uma governança... É a governança adequada, sim. Né? Se traz muita atenção para isso quando a empresa é capital aberto. Aí você fala da governança corporativa, governança interna. Mas simplesmente uma empresa de capital fechado, com um sócio, 2 sócios, que tem absolutamente tudo muito bem estruturado dentro de casa. David, outra questão que a gente vê bastante agora, principalmente, eu não sei se são mundos iguais, assim, que se navegam no mesmo mundo, mas também tem agora essa parte de investidores mais olhando para venture capital, mas aí não é um olhar só de inovação, né? É um olhar de um negócio como inteiro, só para separar, que coisa que eu fiquei pensando, e talvez a mesma confusão que eu tenho, talvez quem tá ouvindo vai ter, né? Que nós estamos falando de coisas diferentes, né? Buscar um dinheiro para construir um produto novo, inovador, vai te dar um novo dinheiro, ou buscar um dinheiro para criar um negócio do zero, ou alavancar aquele negócio. São duas coisas distintas, certo? Exato. Assim, eu sou um pouco crítico disso, porque eu vejo muitas startups sendo criadas especificamente para serem vendidas. Se criou essa cultura, né, de alguma forma. Se criou um pouco dessa cultura do Vale do Silício,
de começar, quantas mais empresas você puder começar, melhor. E aí a minha crítica não está efetivamente em ser vendida, é negócio, sim. Está aqui para isso. A crítica está na profundidade e na qualidade que a empresa se dedica. Quando a empresa é de uma série de donos que estão resolvidos a viver por aquela empresa, a aprofundar os seus processos, a fazer o melhor que eles podem fazer para o seu cliente, assim, a verdadeiramente atingir novos resultados e trazer esse dinheiro novo de uma forma eficaz, você pode ver, essas empresas não são vendidas. Essas empresas sempre tem histórias de ofereceram 50 milhões de dólares pela empresa dele e ele não quis aceitar. Sempre tem essas histórias. Por quê? Porque esse cara não criou uma empresa para ser vendida. É outro olhar, né? Ele criou a melhor empresa. Sim. Por outro lado, o negócio de Venture Capital é um negócio super importante, porque dá a possibilidade de empreendimentos inovadores que têm dúvida, que quando a gente entra na inovação radical, existe uma carga gigantesca de dúvida lá. Então o mercado não é claro, a tecnologia não é clara, cheio de risco, muita coisa, é cheio de risco. E o Venture Capital é o quê? Olha, eu já tenho meus investimentos lá, eu não vou passar mais fome na minha vida. Sim. Eu quero arriscar um pouco mais para ver o que pode acontecer. E ele faz aquela proporção 10-1, ele investe em 10 negócios para que um dê certo. Esses 9 que não deram certo são os mais legais. Que ele aprende, né? Porque esses 9, é nesses 9 que a gente valida tecnologias novas, sim. É nesses 9 que a gente faz provas de conceito. Uma indústria, quando faz uma prova de conceito, ela já sabe que ela vai levar muito tempo mais e muito mais investimento para entrar. Então, a estrutura de Venture Capital é muito semelhante ao que acontece dentro de uma indústria estruturada. Perfeito. Ela investe em vários projetos para que alguns deem certo. Aqui também tem. Se não existisse esse capital do venture capitalista, ele não daria vida para isso daqui acontecer. Então, cada um tem a sua importância. Perfeito. Também a Venture Capital, às vezes, ele encontra profissional que talvez não deu certo naquele negócio, mas ele pode levar para um outro negócio. Tenho visto também bastante isso, porque, querendo ou não, é um ecossistema forte. Cara, queria que você falasse de um projeto que você tem feito recentemente. Eu vi tua publicação em parceria com a SoftExpert. SoftExpert, para quem não conhece, é uma empresa de software aqui de Joinville também, mas o foco deles é BPM, GED, eles estão no planejamento estratégico, eles estão num mercado diferente. Eu acompanho uma empresa que já tem alguns anos, talvez quase 30 anos de mercado, e eu vi que vocês fizeram uma parceria, queria que você falasse um pouquinho desse produto aí, dessa parceria. Legal, vamos falar assim. A grande questão é a seguinte: a gente, ali durante o período de pandemia, nós voltamos um pouco a nossa atenção para a transformação digital. E nós, como consultoria, concluímos que os nossos processos são muito manuais, ou seja, nossos processos envolvem muita gente para poder implementar os projetos dentro das empresas. E também a nossa impossibilidade de escalar. Então, nós estávamos pensando como é que a gente poderia transformar isso. Nós já tivemos um projeto chamado Pemex Tech, inclusive você participou um pouco dele. Verdade. Porque ele tinha um público que não se interessou pela ferramenta, não estava disposto a pagar. Naquele conceito remédio-vitamina, era só vitamina. Entendi. E aí, a gente chegou a uma conclusão que se a gente propusesse aquela mesma estrutura, porém para dentro das empresas de médio e grande porte, para aumentar o nível de maturidade dos setores de inovação, ou seja, culturalmente, por quê? Porque se fica fácil, a cultura absorve e se transforma. Então, como a gente pode transformar isso em cultura? E por coincidência, eu cruzei dentro das minhas jornadas com o Ricardo Lepper. E o Ricardo falou, David, que é o CEO lá da SoftExpert. E ele falou, olha, David, muito legal isso aí tudo, mas eu revisei teu site aqui, eu estava vendo teu site aqui, e tem um negócio que eu gostei muito, que é como aumentar essa governança para a gente chegar numa captação de recursos com tudo estruturado. Daí a gente falou, bom, para eu chegar aqui com os documentos, para eu fazer uma captação de recursos com os documentos necessários, eu preciso ter um processo estruturado de gestão de inovação. E aí que a gente chegou à conclusão de, como é que a gente pode fazer como é que nós podemos dar essa consultoria de gestão de inovação
sem cobrar os valores altos que acaba ficando, porque a gente tem uma equipe grande para isso. Então, como é que a gente consegue reduzir e tirar a barreira das empresas de ter uma ferramenta que vai ajudar eles a fazer suas gestões de inovação? E foi um match perfeito, assim. A gente conheceu a plataforma deles, a gente entendeu que havia um potencial de mercado, trouxemos isso para dentro do nosso planejamento estratégico, determinamos quanto que a gente iria fazer de investimento, como é que nós iríamos nos organizar, como é que a gente ia se estruturar e começamos o investimento. Fizemos a parceria efetivamente formalizada, contratualmente, e, cara, de lá para cá foi só aprendizado. Assim, a gente está tendo muito sucesso. Ela foi lançada agora, a gente já está com 4 ou 5 clientes dizendo assim, tá, eu quero entender mais, porque esse negócio parece bom, esse negócio é legal. Então, estamos trabalhando exatamente em colocar isso dentro dos primeiros clientes. É muito fácil para quem já tem o EC Suite da Soft Expert, porque ele já está com sua estrutura de usuário, já está com sua estrutura de servidor ou nuvem, então tudo que ele tem que fazer é uma implementação. Então fica muito fácil para uma empresa dessas. E a ferramenta faz o quê? Ela faz 3 captações. Ela capta ideias externas, ela capta ideias internas e ela processa melhorias. Tá? Inclusive startups. Então, por exemplo, se eu quero, a empresa diz, eu quero abrir a porteira para trazer mais startups para dentro. Ali, pela própria ferramenta, é onde a gente possibilita. E é muito legal, porque o usuário que dá uma ideia, ele tem o seu próprio painel. Ele passa a ter o seu próprio painel da gestão das ideias que ele deu. E essas ideias, cada vez que elas vão avançando dentro dos portões de desenvolvimento do produto, ele vai recebendo feedback. E sabe o que acontece com um colaborador que dá uma ideia dentro da empresa e não recebe feedback? Desmotiva, né? Nunca mais dá uma ideia. Nunca. Sim. Ele pode ter uma ideia brilhante daqui a uma semana. Ele não vai dar essa ideia de novo, porque ele ficou chateado. Pô, eu dou ideia. Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Agora a gente dá uma ferramenta. E às vezes, por que não deram? Não, esqueceram. Ficou na mesa de alguém. A gente pode chamar esse empacotamento de uma metodologia junto com a solução? Método, sim, é um método. Aí o que a gente fez para a gente desenvolver esse método? Claro, usamos a nossa experiência, tudo que a gente tinha de histórico, e sentamos aí com umas Big Five empresas aí de desenvolvimento de novos produtos, tal, empresas grandes, e fizemos um benchmarking com todas elas. Vem cá, me conta aí como é que é o teu desenvolvimento. E a gente ajustou, por quê? Porque esse método, para ele poder ser escalável, ele tem que atender o máximo de empresas possíveis. E aí a gente está comprovando que todo mundo, quem não tem essa metodologia, ele está vendo a nossa metodologia como sendo a possibilidade de ele finalmente estruturar esse trilho dentro da empresa. E aí o que acontece? Quando tem um trilho o projeto ele o projeto ele determina que de fases em fases a diretoria seja aprovadora daquela etapa. Então o que acontece? A hora que a diretoria começa a aprovar ideias que vieram lá do chão de fábrica, às vezes vieram da contabilidade. Cara, não tinha nem que dar ideia, ele só é contador da empresa. Mas ele dá uma ideia para buscar esse dinheiro novo, essa ideia avança nos filtros e chega numa diretoria, cara, sabe o orgulho que esse cara sente de poder contribuir dentro da sua organização? Cultura berrando. Você não precisa nem chamar isso de cultura, isso já incorporou. Verdade. Já incorporou, e aquele cara vai dar mais ideias. Eu imagino o RH, por exemplo, a hora que ele diz assim, poxa, quem que eu vou promover? Quantas ideias o fulano deu e quantas ideias o Beltrano deu? O Beltrano aqui, toda semana tá com uma ideia. É diferenciado. E metade das ideias deles avançaram até a segunda etapa. Esse cara é diferenciado, esse cara tá lutando pelo negócio junto com todo mundo. É olhar de dono, sabe? Interessante. Bem interessante. Então, e aí tá a nossa ferramenta exatamente para isso. Legal, se tiver material, a gente vai deixar o link aqui no descritivo do episódio. Depois acho que é bacana. Eu te mando o link também. Perfeito. Bom, porque você talvez possa então me perguntando por que a gente está falando disso. Todo mundo sabe, né? O 24Cast ele tem uma base muito forte que é o Bitrix, mas acho que a gente tem uma diretiva, existem ferramentas para várias outras possibilidades e cabe à empresa escolher o caminho que é melhor para ela. Eu olho dessa forma. Escolher tecnologia Sim. também passa muito por empatia, passa muito para ver o que cabe numa empresa e não cabe na outra. Então, é por isso que eu nunca tenho problema nenhum em falar de nenhuma ferramenta aqui no nosso podcast.
Ô, E é David, processo, né, sim, Romuca? A gente tá aqui por com processo de certeza, pessoas. com É certeza. isso que faz o negócio rodar. Com certeza. Cara, e para fechar, o assunto de inovação, realmente você falou uma palavra bem, bem importante, ele carrega nas costas um caminhão de coisa. Para quem, acho que você deixou muita dica aqui, né? Para os empresários que pensam em inovar, para aquele cara que de repente desanimou e falou: ah, não, isso aí não serve para mim. Cara, qual o caminho que de fato ele tem que olhar e falar: não, cara, olha para esse caminho aqui, pensa com carinho, que aqui tem um negócio que talvez você tá deixando passar. Isso aí, eu diria assim, ó, um empresário que quer começar a contaminar a sua empresa com as práticas de gestão de inovação. Veja, eu falo muito mais em gestão de inovação do que inovação. Perfeito, tá As perfeito. práticas de gestão de inovação, ele tem que fazer do início, meio e fim. Surgiu uma ideia, eu vou utilizar, eu como empresário, a minha responsabilidade que essa ideia percorra tudo que ela pode percorrer até ela efetivamente virar um produto ou um serviço dentro da minha organização. Se ele não fizer isso, ou se no meio do caminho ele identificar, não, opa, peraí, a ideia é ruim, é ele jogar ela na lata de lixo o mais rápido possível. Sim. Para quê? Para não atrapalhar as ideias boas que estão vindo. Perfeito. E ela tem que chegar até o seu final. Não pode ser tão romântico, né? Exatamente. Se uma ideia é boa, ela tem que ir até o final. Se ela é ruim, ela tem que percorrer as etapas que vão até o final. Para quê? Para que no momento que identifique que uma daquelas etapas, não, ela é inviável. Ó, não existe a tecnologia necessária para ela no mundo. Você vai precisar para desenvolver essa ideia microcontrolador. Tem microcontrolador no mundo? Não. Adeus, ideia. Foi muito legal, você me ensinou muito até agora, mas neste momento você é impossível. Posso te retomar daqui a um tempo? Posso, mas eu começo do zero, porque o mercado muda ao longo do tempo. O Google faz muito isso, né, cara? Eles têm coloca um produto, abandona aquele produto zero romantismo. Ó, esse produto não tem mais, acabou. Às vezes até produtos interessantes, mas talvez por olhar deles não faz o menor sentido. Eu acho isso... Eles colocam caminhões de dinheiro nesse tipo de situação. Sim. E a Google, você citou a Google, e para mim, eles... Veja, quando a gente vai trabalhar com a Google, eles são documentados, eles são estruturados, eles não são... eu tive essa... privilégio, exatamente, você trabalhar muito perto deles e tudo mais. Mexe com você. Você não sai de lá do jeito que chegou. Não é uma inovação rápida sem. Não, é tudo estruturado e tudo documentado. Eles investem em patentes. Esse tempo eu estava escutando uma startup. Verdade. Não vou investir em patentes porque... Por que você não vai investir em patentes? Porque no Brasil eu não confio. Tudo bem, mas você não pode partir dessa premissa. Você tem que partir da premissa que se você tiver uma patente, você aumenta teu mecanismo de defesa em relação aos seus concorrentes. Mas se o concorrente modificar um pouco, deixa ele fazer o trabalho dele. Ele vai ter que trabalhar para modificar, pelo menos não vai te copiar igual. Então, assim, tem que ser enfrentado. Às vezes minhas visões são um pouco controversas, mas tem que ser enfrentado de frente. Vanderlei Luxemburgo tem uma frase boa para isso, que é o medo de perder impede a gente de ganhar, às vezes, né? E eu concordo com ele. Cara, não quer... não vou mostrar pro mercado porque podem copiar. Isso aí é uma balela. Cara, muito bom o nosso bate-papo. Faz tempo que a gente não parava pra bater um bate-papo. Esse aqui é o lugar certo. Cara, deixa aí onde que é os melhores lugares para te encontrar. A gente vai deixar aqui o teu LinkedIn. Você está sempre se movimentando por lá. Deixar os materiais que a gente falou aqui. E te agradecer, deixar um abraço pro Ângelo aqui também. Faz tempo que eu não vejo. E eu tenho muito orgulho, né, de estar aqui perto de você, porque quando você começou um pouco antes de mim, eu estava ali com você ajudando em algumas frentes, depois eu resolvi empreender também, e é muito legal saber que a gente está conseguindo fazer a nossa parte, né, de alguma forma. E eu acho que a gente vive isso também. Eles olham assim, mas o David tá com parte C agora, tá com esse cara, mas você não sabe a jornada. A gente teve história que a gente trabalhava junto na casa do David, ele nem tinha um filhinho dele, né? E a gente ficava lá à noite, coitada lá da esposa dele, e a gente pensando lá, estratégia e tudo mais. Então, assim, é isso, né? Todo mundo vê onde você chegou, mas não vê a treta que foi para chegar lá, né? Mas o que é legal, Romualdo, e essa é outra coisa que eu deixaria para os empresários, até porque esses dias surgiu um cliente nosso e deixaria como recado final. Cara, pensar em estratégia. Cara, sentar, montar... vou montar minha SWOT. Cara, é banal montar uma SWOT.
É banal montar uma SWOT, mas o pessoal não faz. É. Tem que fazer, tem que montar, fazer, tem que ter autocrítica, o que eu posso ser melhor, onde é que eu tô errando, enfim, então isso te ajuda, isso faz com que a coisa aconteça de uma forma melhor, por menor que seja o teu negócio. Concordo. É duro, às vezes, você olhar e falar, caramba, eu sou ruim nisso aqui, mas pelo menos você vai poder mitigar onde você sabe que tem problema, onde você sabe que tem risco, né? David, cara, mais uma vez quero te agradecer aqui pelo bate-papo e volte mais vezes aqui. Só chamar, estamos à disposição. Fechado. Valeu, David. Obrigado, viu, cara? Prazer, Romucão. Um abraço, até mais. Abraço. Galera, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando, a gente passa por aqui todas as quintas-feiras. O episódio de hoje, tenho certeza, vai levar muitos insights aí pra você, tá bom? Entra lá no site da 4C. 4C, pra quem sabe, é 4C, mas a gente vai deixar... 4CI? 4CI, tá bom. Porque o domínio tem que ter 3 letras, a gente tem que colocar o I. 4CI, mas a gente vai deixar os links aqui. Tem muito material lá no blog deles, muitos artigos interessantes, como o que eu fui impactado, que eu resolvi chamar o David pra gente conversar, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo episódio.